Alô, boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Rinaldo. Aqui já é boa noite. Aí já é noite, né? Boa Aqui já, noite, boa tarde, boa noite. aqui já são 9. Que bom estar convosco hoje. Uma alegria. Acabamos a comentar há pouco. É sempre uma alegria conversar convosco sobre temas que pelo menos nós consideramos interessantes, não é? Esperamos que os nossos ouvintes e espectadores também considerem interessante. É uma alegria estar contigo, Aline, é uma alegria estar contigo, Rinaldo, novamente, e estou com muita vontade de dar início aqui à nossa conversa e falar sobre traumas transgeracionais. Eu há pouco falava um pouco, antes de tu entrares, falava um pouco com o Rinaldo, também, mas vamos ter a oportunidade de desenvolver o tema, e eu vou comentar novamente o que se passou aqui, também fruto desta situação que se vive na Europa hoje. Mas se calhar hoje vou passar para a Aline a palavra primeiro, Rinaldo. O que é que parece? Primeiras damas. Falar um pouco o que ela quiser, se quiser apresentar-se e dar Porque início. foi dia dela, né? Dela recentemente. Então, Exatamente. Um mês, né? Um mês de lembrança. É verdade, é verdade. E agradecer desde já a tua generosidade e a tua vontade de participar connosco, Aline. Para mim é uma alegria poder falar com pessoas como vocês sobre estes temas e trazer, se calhar, alguma luz para as pessoas que nos ouvem e algum conforto, se é que podemos dizer assim. Então, passo para ti e força. Obrigada, Marco, Rinaldo. Sou muito feliz de estar aqui compartilhando, né, com vocês e com quem está ouvindo ao vivo, quem vai ouvir depois, né, esse nosso bate-papo. Eu sou sempre muito disponível para falar sobre esse tema de trauma, porque eu acho que é um tema extremamente relevante, não só pelas questões que a gente está vivenciando, né? Pandemia, pós-pandemia, estamos, não estamos, né? Aquele conflito, será que ainda estamos na pandemia? Porque tem gente que acha que já não estamos mais, que é extremamente traumático, é um evento extremamente traumático coletivamente, né? Já estamos vivendo N sintomas dos processos pandêmicos, e isso, assim, está muito visível. E agora a gente está tendo aí, né, na Europa, pertinho da Europa, aí um processo que está influenciando, que vai influenciar todo mundo, e quem acha que não, né, realmente não entende o que é um pensamento sistêmico. Então, a gente está aí vivenciando N situações que trazem consequências para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e também para os nossos descendentes, né, que é o tema de hoje, caso a gente não olhe, caso a gente não consiga passar por essas dificuldades, e isso vai deixando marcas, né, no nosso corpo. Então é um tema que sim, ele é relevante, eu vejo que é muito tabu ainda quando a gente fala de trauma, é muito tabu, as pessoas não querem falar sobre isso, não querem olhar para isso, porque de fato é muito doloroso. Então eu gosto sempre de colocar uma lanterninha, assim, sabe, para a gente começar a desmistificar algumas coisas, né, e perceber que a gente precisa sim olhar para esse lugar que é tão difícil e aos pouquinhos fazer um trabalho de cura. Então estou aqui bem nesse processo, bem desse lugar, assim, de colocar uma luzinha hoje, né? E é isso, obrigada, gente. muito bem. Força. É uma alegria estar aqui ouvindo o sotaque lusitano do outro lado do oceano. É tão bom poder fazer uso aí desses nossos encontros, né? As perguntas muitas vezes são feitas por pessoas daqui, pessoas de lá. Então, isso para mim é como se eu também tivesse um pouco em Florianópolis, um pouco em Sintra, Portugal, junto com pessoas queridas, né? Agradeço muito a Aline pela disponibilidade dela de estar aqui com a gente. É importante a gente lembrar que no último encontro a gente falou sobre uma frase do Krenak, que é um indígena, filósofo indígena, que mora lá em Minas, que fala sobre a questão se o futuro é ancestral, né? E o Marco falando sobre isso da última vez. E aí a Aline surgiu dentro dessa possibilidade de fazermos a nova live,
E o tema, vou dizer aqui, foi dela, foi ela que propôs, né? A Aline é uma pessoa que esteve com a gente há 11 meses atrás, eu estava olhando aqui, foi exatamente 11 meses, passa rápido, né? Uhum. Falando também sobre um tema difícil, naquela ocasião, me lembro que eu vi uma fala sua sobre mães difíceis, eu falei, caramba, nós temos que falar sobre isso, porque muitas vezes eu vejo esse universo sistêmico, esse lugar que a gente costuma atuar, onde só se fala em tomar papai, tomar mamãe, mas a gente sabe que a realidade é isso também, e a prática passa por questões que a gente também tem que falar, né? Das mães difíceis, de como viver a raiva. Naquela ocasião foi muito legal a contribuição que você deu, Aline, e a gente já tinha falado, né? Pô, vamos fazer coisa mais na frente. Depois as coisas foram se embolando, e eu acompanho o teu trabalho, o teu aprofundamento aí com os traumas. Eu acho que esse tema de hoje é o tema que nós já falamos no passado, já era desafiador, né? Porque a gente falar desse universo ancestral, a gente fala de um universo do invisível, né? A gente vive numa cultura ocidental onde tudo é muito pautado por aquilo que é lógico, desde lá de trás, da Grécia antiga, né? Aquilo que não pode ser provado não pode ser real. O que é real, paradigma que o Ocidente vem fazendo desde então, é baseado numa questão do real, do visível. Né? O Freud ele avançou para um lugar do trauma, eu acho que, né, ainda não, pelo que eu conheço, não tanto transgeracional, mas do trauma ali da infância, buscando trazer para a realidade das pessoas aquelas vivências traumáticas lá da infância, da primeira infância, e apanhou muito no início, porque diziam que aquilo era meio esotérico e tal, e depois de muitas dificuldades ele comprovou, e vários pensadores depois também, de como sintomas no corpo, né, são reflexo desses traumas. Né? E a gente aqui, de forma meio abusada, vai tentar avançar para algo além ainda, que é traumas transgeracionais, e aí eu acho que a gente vai estar juntando um pouco, a minha humilde observação, essa filosofia de matriz mais europeia, ocidental, com uma filosofia que ela vem de antes da Grécia. Ela vem lá do Egito, começou lá do Império Cuxita, dos africanos, que tinha uma perspectiva que não prevaleceu, mas que já existia antes até da Grécia. Tem algumas pessoas, alguns estudiosos hoje, que questionam se Platão, se Sócrates, Platão principalmente, não teria estudado anos lá no Egito, com alguns filósofos daquela, só que eram tradições orais, não eram tradições escritas. Então, ele veio para a Grécia e ele construiu todo aquele arcabouço. Né? Mas, na verdade, a gente olha aqui em volta, o candomblé, as próprias tradições indígenas, elas permanecem dialogando com esse invisível e jogando luz, como a Aline falou, sobre aqueles que vieram antes, os ancestrais, os primeiros, os avós, os bisavós. Então, a nossa proposta aqui, com muita humildade, é juntar um pouco desses avanços que eu acho que a constelação e o Hellinger, ele fez isso. Ele trabalhou na África, ele certamente bebeu nessa fonte das tribos africanas, e depois ele se formou na Europa como psicanalista, e o trabalho dele, se a gente observar, nada mais é do que uma junção disso e de várias outras abordagens que traz o que hoje nós temos, e que, de alguma forma, é a maneira como a gente busca contribuir aí na promoção da saúde, que são as constelações familiares. Vamos nós, passa a palavra aí. Eu vou aproveitar esse gancho do Rinaldo e falar assim que é muito interessante quando a gente fala de traumas transgeracionais, a gente acha que precisa dar um passinho antes e entender o trauma agora, né? Tipo, antes de ser passado para mim, o que de fato é o trauma em mim, como que isso acontece? Porque às vezes a gente pensa assim a palavra trauma como algo assim muito grande, muito forte, muito uma guerra, né? Por exemplo. E é importante desmistificar isso, entendendo que o trauma nada mais é do que uma experiência
pela qual eu passei por uma experiência onde meu cérebro, meu sistema nervoso, entendeu como um risco, uma ameaça de vida, e não soube lidar com aquilo. Então, a partir do momento que eu me deparo com uma situação que é um risco de vida para mim, real ou não, né? O meu corpo, ele está todo programado para me proteger, né, desse perigo. E essa proteção é uma proteção fisiológica, que é onde a gente fala dos sistemas de alerta do nosso corpo, né? A gente vai falar muito de corpo. Então, eu estou diante de um perigo, o que acontece? Uma série de alterações fisiológicas começam a acontecer no meu corpo, né? Altera minha pupila, meu coração começa a acelerar, todo o sangue que estava nas extremidades saem, vão para o músculo, né? O meu sistema nervoso central, que estava antes relaxado, ele vai para um estado de estresse, um estado de alerta, que a gente fala, para que eu tenha condições ou de enfrentar esse perigo, que é a luta que a gente chama, ou fugir desse perigo, se eu tiver condições físicas, ou então eu me finjo de morto, né? Essa é praticamente uma lei biológica, que é o congelamento que a gente fala, né? Todos os animais praticamente têm esse instinto de sobrevivência, né? Que a gente fala, vem marcado no nosso corpo, ou seja, a nossa proteção. O que acontece? O trauma, ele ocorre no momento em que eu não consigo lidar com nenhuma dessas três opções. E aí é como se houvesse uma ruptura interna dentro do meu psique. Porque quando eu estou falando de um risco de vida, quando eu estou falando de um sistema de sobrevivência, eu estou falando de um cérebro, de um sistema mais antigo, né? Cérebro reptiliano, límbico, né? Principalmente reptiliano, porque a gente hoje tem o que a gente chama de cérebro trino, né? As divisões do nosso cérebro entre o cérebro instintivo, que cuida dessa parte de sobrevivência mesmo, né? Motora, tudo aquilo que a gente não pensa, né? Batida do coração, a gente não pensa, o coração bate, não, né? Nosso programinha já está todo estabelecido para isso. E aí depois vem as emoções, raiva, alegria, aquilo que vem no impulso, e aí emoções é diferente de sentimentos, né? Emoção é aquilo que vem já no impulso. E depois a gente processa tudo isso através do neocórtex, né? O cérebro novo, ou seja, a gente vai pegar todo esse apanhado e vai processar. Mas até chegar aqui, que é que difere, né, o ser humano, até chegar nessa região mais recente do cérebro, muita coisa acontece. E aí que tá o problema. Como ele é um cérebro novo, ele tem um delay, digamos assim, né? Ou seja, o que vai ter prioridade diante de um perigo? Aquilo que já tem registrado no meu DNA. Então, se já existe um registro no meu DNA que uma cobra é perigosa, não importa se eu já fui picado por cobra, se já aconteceu alguma coisa comigo, se eu ver uma cobra, o meu corpo vai congelar. Ou uma aranha, um animal peçonhento, porque existe um registro já dessa informação, né? O meu cérebro já tem esse registro. E isso vai acontecendo com todas as situações. Então, é muito legal a gente parar para pensar que quando a gente começa a falar em traumas, principalmente transgeracionais, a gente está falando de um registro de um perigo que houve com outros que vieram antes, e que, como isso foi muito importante naquele momento para aquele sistema biológico continuar, ele vai registrar, isso daqui a gente vai armazenar como uma informação para ser usada no futuro. Então, no futuro, se entrarmos de novo em contato com esse perigo, o nosso corpo já tem essa informação instantânea. Eu não preciso processar a informação no cérebro novo, né, no neocórtex. Já deixo aqui. E é aí que começa as encrencas, digamos assim, né? No sentido da gente começar a nos deparar com um monte de possíveis perigos, ou que são perigos não reais, digamos assim, e aí a gente começa a disparar todo o sistema de alerta do nosso corpo, que hoje a gente conhece como estresse, né? Hoje a gente pode pensar assim que temos uma vida que não é tão perigosa a nível biológico, né? Hoje não tem mais os animais que podem nos comer a qualquer momento, apesar de estarmos vivendo a situação de uma guerra, mas, por exemplo, aqui, né, na nossa região, a gente não tem isso assim tão fortemente. Então, a gente vive uma vida relativamente tranquila diante de uns perigos, né, de vida.
porém, nós temos uma carga de estresse tão grande porque nós estamos o tempo todo enfrentando perigos teoricamente imaginários, no sentido de não ser visível. Então, o que tem aí de informação biológica no nosso corpo e na construção do nosso cérebro quando a gente nasce, que qualquer momento, qualquer coisa, a gente vai para esse lugar fisiológico, biológico mesmo, onde a gente não consegue, né, encontrar um recurso interno para lidar com um possível perigo. E aí a gente vai fazendo, é um looping, né, um trauma em cima do outro. Então, quando a gente fala de trauma transgeracional, é legal a gente pensar que já tem muitos estudos que trazem isso, né, que já conseguem perceber que não é mais só ideias místicas, né, ou algo muito abstrato. Já tem muita gente estudando e trazendo, assim, estudos muito profundos do quanto que, por exemplo, você está num estado de alerta constante, que é esse estado, né, de estresse, que é o estado de perigo, altera toda a tua estrutura do teu DNA. E a partir do momento que você altera a estrutura do teu DNA, se eu vou ter um filho, esse DNA já vai ser diferente. Ele já vai estar com uma impressão, uma informação de perigo. Inclusive, esses tempos eu estava conversando com uma amiga que é neurocientista e ela estava explicando para mim uma coisa muito legal, que quando a mãe passa por processos traumáticos enquanto o bebê está sendo desenvolvido, né, na barriga, principalmente quando está naquela fase de desenvolvimento neural, a mãe fica no estado de alerta tal que na hora do desenvolvimento das células neurais, a criança ela já constrói um neurônio a partir de um estado de alerta. Então é como se aquele cérebro não conhecesse um outro estado que não fosse de alerta. Então imagina um cérebro que nasce sem ter uma referência de um estado de relaxamento. Então a gente está tendo isso agora, né? A gente está percebendo isso nas crianças, por exemplo, né? As crianças que estão num estado constante de alerta. Então isso já é uma informação transgeracional que está sendo estudada, né? Só para a gente começar já a pensar um pouco nisso, né? Que já tem bastante estudo, embora no Brasil ainda não tem muita coisa traduzida, mas já tem muito estudo, sabe? Fazendo esse link, né? Entre coisas que aconteceram no passado e o quanto isso nos afeta. Eu comentava há pouco com o Rinaldo, antes de começarmos, esta situação que estamos a viver, no fundo na Europa, mas no mundo inteiro, não é? Que me trouxe, que me levou para um lugar que eu já conhecia. Porque no fundo eu nasço num país que estava na altura em guerra com Portugal, uma ex-colónia, e com 3 anos e meio venho para Portugal. Então ainda não tinha 4 anos, portanto estava numa fase em que estava muito aberta a todos os inputs, né? Embora eu não tivesse consciência. E este acontecimento, o que se está a passar agora, os primeiros 2, 3 dias foram terríveis para mim, porque eu fui entrar em contacto com tudo aquilo que eu não tinha processado naquela altura. Precisamente aquilo que tu falaste agora, Aline. Então, não só foi uma experiência que eu vivi enquanto um ser muito jovem, foi também a experiência que os meus pais e a restante família viveu naquela época. Então, esse estado de alerta, eu reconheço até hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo, um testemunho. Se eu estiver num grupo de pessoas e alguém me estiver a tocar no braço porque quer alertar ou quer a minha atenção, se fizer isto muitas vezes, eu vou começar a descompensar, fico desequilibrado, porque cada toque que me dá no braço me leva a entrar em contacto com esse estado de alerta e toda a minha atenção e todo o meu corpo fica tenso e eu viro-me para aquela pessoa para perceber o que é que ela quer. Se estes estímulos continuarem, eu rapidamente vou entrar numa sensação de stress muito elevada, posso ter um ataque de pânico ou algo assim. Então, é muito importante nós termos consciência que isto pode acontecer, que nós podemos ter estas memórias gravadas em nós e elas podem ser nossas, mas também podem vir das gerações anteriores. E hoje em dia, como tu falaste, há experiências que demonstram isso, já estudos feitos, por exemplo, dos ratinhos que são colocados no labirinto, não é?
e sabem, vão estudando o labirinto até encontrar a saída, exploram imensos caminhos, não é? E as gerações seguintes, os filhos e os netos destes ratinhos, já não exploram caminhos, vão diretos à saída. Essa informação, de alguma maneira, ela é passada. E temos essa descrição da constituição do nosso cérebro é fantástica, e sobretudo se eu posso acrescentar algo, perceber que o que conecta o nosso cérebro reptiliano com a parte cognitiva, o que é o nosso cérebro límbico, são as emoções, não é? E se as emoções não estiverem de alguma maneira bem processadas de acordo com os acontecimentos da nossa vida, nós podemos ter então esses estados de, sem estarmos em perigo, sentirmos esse perigo imenso, como aconteceu, por exemplo, comigo agora nestes dias de início do conflito. E outras situações que às vezes ocorrem. Posso trazer outro exemplo também. Por exemplo, houve uma época da minha vida em que eu sentia não gostava de espaços fechados. E não entendia porquê, porque, sobretudo, por exemplo, se tivesse uma reunião ou um encontro com alguém e tivesse que entrar num elevador, não é? Essa experiência de entrar no elevador de um momento para o outro, porque durante muito tempo eu não pensava nisso e de repente houve algum gatilho que me levou para este estado de ansiedade e de tensão cada vez que entrava neste espaço. E então, sem ter nenhuma razão para isso, porque na verdade o elevador, apesar de nós sabermos que pode haver um acidente, em geral são máquinas seguras e têm sistemas de segurança, portanto não há motivo nenhum para ter esse medo ou esse pânico de entrar no elevador. E então, quando começo a fazer a avaliação, quando começo a estudar, não é, e a perceber a minha própria história, vejo que portanto, quando se deu o meu nascimento, quando a minha mãe entrou em trabalho de parto, eu estive muitas horas para nascer, fiquei muito tempo à espera para nascer. E quando finalmente se dá o nascimento, já nasce um bebê cianótico, ou seja, já com alguma privação de oxigênio. Sim. E que passou ali por um processo um pouco, se nós sabemos que o parto é um processo traumático, ainda mais traumático por esta razão. Então eu consigo, de alguma maneira, entender a origem, qual foi o facto original, o momento original, e a partir daí consigo trabalhar. É claro que eu posso dizer assim, então e de repente deixaste de ter receio de entrar em espaços fechados? Às vezes ainda vem. Às vezes ele ainda vem, mas claro que depois entra a parte racional. A partir do momento que eu consigo processar a parte emocional, então eu consigo de alguma maneira racionalizar e eu próprio ter um diálogo interno que me diz, não há razão para isto, podes ir tranquilamente porque estás seguro. Tá, então vou aproveitar esse gancho também, Marco. Já dando uma ideia, como é muito mais comum do que a gente imagina. Para que trauma maior do que dentista, gente? Quem é que vai desde pequenininho assim de boa no dentista, né? Pensar em sentar na cadeira do dentista já é muito traumático. Você já fica suando frio, ou quando você precisa ir no hospital tirar sangue, ou quando você precisa fazer algum um procedimento médico, ou algo relacionado à saúde. Por quê? Se nós formos olhar lá para trás, como que foi o avanço da medicina? Gente, a gente foi ontem, assim, que teve muita experiência, que teve muita coisa sem anestesia. Anestesia é uma coisa muito recente. Essa coisa de, não vai ter dor durante o procedimento. Isso é muito recente. Então, tem muita impressão, muita informação de dor, né, de morte, inclusive, durante procedimentos odontológicos e também médicos. Então, a gente já fica com aquela coisa no corpo, né? Aquela impressão. Isso, assim, trazendo um exemplo bem comum. Eu brinco que o início da pandemia foi a demonstração mais clara sobre o que é um trauma transgeracional a respeito de escassez, a respeito de trauma de guerras, por exemplo, né? De traumas de falta de coisas, porque não havia razão nenhuma, por exemplo, para as pessoas irem no mercado e acabarem com os estoques de comida e de coisas, né?
A gente teve aqui um pouquinho antes do início da pandemia uma greve, que foi a greve dos caminhoneiros, eu não sei se o Rinaldo lembra, que também o Brasil todo se mudou. Caramba, vai faltar comida, vamos encher tudo e estocar tudo. Por mais que houvessem fatos que comprovassem que não ia faltar, mesmo assim as pessoas saíram do processo cognitivo e foram para o instintivo. Ou seja, parece que a pessoa desliga e vai para um movimento que é muito instintivo. E aí, qual que é o problema de você ir para esse lugar do instintivo, que é o instinto de sobrevivência? Nós voltamos a ser como os animais. Por isso que não há conexão, por isso que não há empatia. A empatia só acontece a partir do neocórtex e, claro, de um límbico saudável. Mas como a gente está falando de um processo traumático, não vai ter límbico saudável. As emoções não vão estar saudáveis. Por quê? Porque não há conexão. E essa é a grande sacada de trauma. Porque o que acontece? O que o trauma traz como consequência para a gente? A gente perde a conexão. Nós perdemos a conexão com o nosso corpo, primeiramente, que é aquela sensação de, eu não sinto nada, parece que eu toco no meu corpo, eu não sinto, perco a sensibilidade, né? Parece que eu tô aqui, mas eu não tô. Eu viajo o tempo todo, ou seja, a gente dá um nome para isso, a gente chama de dissociação, ou seja, eu fragmento e dissocio, né? Ou seja, uma parte minha, o que vai continuar sobrevivendo aqui, mas onde está a minha vida, onde está o eu, dissociou. Então, eu não consigo me conectar comigo, eu não consigo me conectar com o meu corpo, porque no meu corpo tem dor, tem medo, tem raiva, tem frustração, tem congelamento, né? Tem todos os perigos que eu não sei lidar, tem estresse, então eu não me conecto com o meu corpo. E, claro, consequentemente, eu não vou conseguir conectar com as outras pessoas. Então, assim, o que a gente mais está vivendo hoje? Não é uma falta de conexão? A gente não brinca e não está virando meme o quanto que a gente está desconectado do mundo, do outro. Empatia, então, quase não existe, né? Pensar no outro. A gente está vivendo aí uma época onde a gente está tendo muitos traumas coletivos e isso vai ter um impacto muito grande, né? Então, essa conexão, ela demora para acontecer, porque eu preciso fazer uma costura dentro do meu cérebro, algo bem fisiológico, e além disso eu preciso costurar mente e corpo. Claro. Eu vejo assim que muitas pessoas que sofreram grandes traumas, ou sejam pessoais ou herdados, eles inclusive não conseguem estar dentro do seu corpo. O que isso quer dizer? Há muita distração, então, por exemplo, eu preciso, para sentir o corpo, eu preciso de coisas muito impactantes. Eu preciso, por exemplo, beber bastante, eu preciso, o que mais? Eu preciso, sei lá, usar algum tipo de outro, drogas ou alguma coisa mais ilícita, alguma coisa para relaxar, forçar o relaxamento, né, do meu cérebro que está em alerta, então eu posso usar medicamentos, vários tipos de medicamentos, né, para adormecer, para eu conseguir voltar a sentir meu corpo. Porque, veja, se eu estou falando que eu estou num estado de alerta por conta de perigo, eu não tenho circulação nas extremidades. Então, uma pessoa que eu tendo a ter extremidades frias, a minha pele é muito sensível, acaba sendo sensível, mas ao mesmo tempo, como eu estou dissociada, eu não sinto. Então, é muito comum pessoas que têm traumas não curados usar muito essa expressão de eu não estou sentindo, sabe? Ou do não estar aqui, ou de não conseguir se conectar, de não conseguir se reconhecer. Tem muito isso, sabe? De se conectar, de se reconhecer, de sentir. Então, uma grande sacada quando você percebe que, por exemplo, eu sei que houve uma história traumática na minha vida, né? Ou na vida de um ancestral. Estou diante de um gatilho, já tenho mentalmente, né? Essa percepção, como o Marco compartilhou, a grande sacada para você não dissociar e simplesmente só entrar num modo de sobrevivência para sair daquela situação e aí continuar repetindo, né, as mesmas coisas, é você mergulhar na experiência. E essa é a grande sacada. Então, por exemplo, entrei no elevador, comecei a perceber, ou a pessoa está lá me cutucando, né? Comecei a perceber que eu estou ficando ali no estado de alerta. O que eu faço? Eu faço o movimento contrário. Eu já sei mentalmente que é isso, a minha mente já sabe, mas o meu corpo não. Ele não tem ainda aquele registro.
Então, eu preciso ensinar o meu corpo. Agora que eu tenho uma outra ideia, uma outra idade, um outro conhecimento e, principalmente, recursos para lidar com uma situação que no passado não havia, então eu ensino o meu corpo. Eu exalo. Né? Porque a exalação é uma das primeiras coisas que a respiração, né, você tranca. Deu então, para sentir aqui. Quando você exala, o que acontece? Não tem como o teu corpo ficar tenso. Sim. A exalação, ela alivia toda a tensão do diafragma, alivia a tensão muscular, você pode até fazer um movimento, né, de soltar, e aí você vai ensinando o corpo que naquele momento, diante daquelas situações, ele pode sim relaxar. Acho que essa é a grande sacada, sabe? Poxa, entendi que eu fiquei no estado de alerta. Então, enquanto você fala para sua mente, não precisa falar, mas se você percebe que enquanto você fala para sua mente, você diz, olha, corpo, tá tudo bem. Sente um pouquinho isso. Agora eu te dou permissão, porque agora a gente tem recursos para lidar com isso. E aí exala. A exalação e a respiração é o meio mais rápido de tirar essa sensibilidade do sistema de alerta, né, desse sistema de estresse. Então, ele vai dar um curto, assim, no cérebro. Ele vai dizer, ué, mas ele está exalando, mas não é situação de perigo, mas ele está exalando é relaxamento, sabe? Vai começar a dar um tilt no cérebro. E aí ele vai entender, não, se ele está exalando, o corpo é que diz. Então, se ele está exalando, é porque não é perigo mesmo. Muito mais do que a mente. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas que passam por grandes traumas ficam tanto tempo na mente ou passando por processos mentais de tentativa de cura, que num nível é interessante, mas ele não é suficiente. Então eu preciso, a partir do momento que eu entendi, eu trazer o registro para o corpo, senão ele vai continuar desconectado, ele vai continuar separado. E a separação, a dissociação continua. Qual vai ser a questão? É que a minha parte dissociada vai saber, mas o meu corpo não, porque o meu corpo está parado ainda, naquela idade, né? Naquele evento. Por isso que o gatilho é mais rápido, porque as sensações, as percepções, a informação chega muito mais rápido na pele do que no neocórtex. Por isso que a informação chega, e a gente sabe que hoje tudo é frequência e vibração, isso a quântica está aí, não tem nem o que se discutir sobre isso. Então a informação vem pela pele, através de uma vibração, o corpo reage muito antes de você pensar o que é aquilo. E aí, para começar a fazer um processo de autocura, né, ou pelo menos de uma tomada de consciência, é fazer o caminho inverso. Bom, então vamos começar também pelo corpo. Então eu começo pelo corpo, e aí depois eu vou conectando com a mente. Acho que esse é um caminho bem saudável. E aí ajuda a reprogramar o cérebro, porque também se criam novas ligações, não é? Essas novas ligações já com essa informação que nos permite, no fundo, passar pela experiência novamente, sem ter esse surto emocional tão forte. Nosso amigo Rinaldo está muito calado. O teu áudio está desligado, Rinaldo. Desculpa, meu filho chegou aqui, eu tive que abrir a porta para ele, que eu deixei a chave na porta. Desculpa aquela saída. Não, estou ouvindo aqui e acho que concordo com tudo que Marco falou no início, concordo com o que a Aline falou, mas eu vou tentar provocar aqui uma discussão para além, né, dessa nossa conversa, retomando um pouco daquela minha fala inicial, né, assim, e tentando contribuir um pouco com essa filosofia africana, que é muito pouco racional, né? Porque a gente sabe, de fato, né, traumas são muito doloridos. Agora, uma pergunta que eu me faço, como bom mediador de conflitos que sou, né, o lugar do mediador é o lugar do não julgamento. Né? Então, eu me pergunto, trauma é necessariamente ruim? Né? Porque é doloroso, ele nos congela, ele nos impede de caminhar com leveza para o futuro, ele nos impede de ter dinheiro, ele nos impede de ter uma família. Né? Trauma E eu quero crer que o trauma em si não é nem bom nem ruim.
o que pode ser bom ou ruim é a forma como eu lido com esse trauma. Então, por exemplo, a gente imaginar que foi falado aí de traumas na gestação. Todos nós tivemos inúmeros traumas de gestação, né? Eu posso dizer do meu, quer dizer, quando minha mãe ficou grávida, meu pai era médico, estava morando nos Estados Unidos e ela estava lá morando com ele por 4 anos. Quando ela engravidou, ela falou, bom, eu quero ter um filho no Brasil. Ele falou, não, mas eu quero estar aqui, eu tenho convite para ficar aqui e tal. Então, já surgiu um estresse na relação, né? E foi tendo a gravidez. Minha mãe veio um mês antes do meu pai. Quando eu estava com 8 meses, ela veio, meu pai veio em seguida. Então, é claro que houveram questões traumáticas. Eu nasci de fórceps, né? Então, cada um de nós, se olhar ali, vai ver que traumas fazem parte do processo de todos nós. Uns mais, outros menos. Eu lido com escolas públicas, onde tem uma escolinha na favela, tem uma outra de adolescentes, e a gente sabe que as situações traumáticas são, né, muito maiores do que... maiores no sentido que mais transparentes. Eu não sei se dizer se são maiores. Às vezes eu quero crer que, às vezes, a gente que tem uma família mais estruturada tem outras questões que lá talvez sejam mais explícitas, mas, no fundo, eu aí, para tentar aprofundar um pouco desse debate, eu vou lá naquele pensador africano que eu comentei com o Marco na última live nossa, o Maridoma Somé, que é de um paísinho na África chamado Burkina Faso, lá na parte ocidental da África, mas ele foi educado pelos franceses, depois estudou na Sorbonne, depois foi para os Estados Unidos, se tornou PhD, e ele, então, consegue dialogar conosco, que não somos africanos, um pouco de como é essa filosofia africana tradicional. É um pouco a missão dele, está lá nos Estados Unidos, agora ele faleceu, mas era, quando ele estava vivo, levar essa cultura. E ele tem uma perspectiva sobre o próprio nascimento que é muito curiosa, que, assim, né, na verdade, segundo a cultura dos Dagara, que é o que ele fala, né, quando a criança resolve nascer, ela vem com um propósito. Ela vem antes de chegar aqui na Terra, antes de sequer ser fecundada. Né? Tem ali, nós estamos falando de uma filosofia que ela não é da lógica, é essa filosofia do invisível. Né? Mas dentro dessa ancestralidade, né, aquela criança que vai chegar, ela traz uma missão, ela traz um propósito que vai além do propósito dela, tem a ver com essa ancestralidade e ela nasce naquela família de alguma forma para lidar com aqueles traumas daquela situação ali. E eu tendo a acreditar que, assim, né, se uma pessoa, né, nasceu lá na favela, com todos os problemas que tem lá, ou eu, na minha forma de nascer, né, com os traumas que eu tive, depois, quando 3 anos, aí meu irmão mais novo nasceu e ele já estava doente, aí foi um outro trauma, porque eu saí de casa, fui morar com minha tia e tal. São traumas que, dentro dessa perspectiva, né, mais espiritual, algo que Hellinger falou, né, dessa alma familiar, que a gente está aqui, mas a gente está aqui emaranhado com os que vieram antes, né? Eu chego a provocar de que os traumas que cada um de nós tem aqui nessa vida, eles, no fundo, são uma oportunidade que a vida nos oferece para ressignificar alguma coisa muito dolorosa. E que nós não somos os primeiros a viver esse tipo de trauma. Se a gente for olhar para trás e for pesquisar, né, a gente vê a história do feminismo, por exemplo. As mulheres de hoje que estão empoderadas, se olhar 30 anos atrás, como era a condição da mulher, há 60, 100 anos, né, o mais difícil que seja hoje, foi muito pior no passado. Então, exatamente os traumas que cada um de nós, e aí eu falo na primeira pessoa, os traumas que eu carrego na minha gestação, depois quando meu irmão nasceu e eu eventualmente, né, fui para uma outra casa, e aquilo foi muito difícil para mim, porque para mim
esse sentimento que a Aline falou, né, o sentimento da morte, foi aquilo que eu senti. Naquele momento, eu não só vi que tinha um filho chegando na família, como eu estava sempre deslocado para casa das minhas tias. Eu, com 3 anos de idade, não conseguia entender que aquilo ali era porque minha família queria salvar o meu irmão mais novo, que os médicos chegaram para meus pais e falaram, olha, encomenda outro, porque esse vai morrer. E a minha mãe falou, não, ele não vai morrer, nós vamos cuidar dele, ele vai sobreviver, e ele está vivo até hoje. Então, foi depois de muito tempo que eu consegui, e aí volto também a seguir, a Aline fez um roteiro, né? E o Marco também começou, né? O primeiro passo, se a gente tem esse processo do autoconhecimento, é da gente perceber que tem um trauma, é da gente conseguir ter consciência dele, né? Ter consciência do que aconteceu ali na infância, ter consciência, né? Não vamos nem falar lá de trás, podemos até falar lá de trás, se o meu avô se suicidou, se a minha bisavó ela tinha depressão e tal, mas o primeiro passo dentro do que fazer para tentar se liberar desse... Porque o trauma, né, como o Marco colocou naquelas perguntas, ele, além de congelar, ele é algo que nos atrai. Me parece que essa é uma característica do trauma. Se eu tenho aquela situação que aconteceu comigo, se eu apanhei muito do meu pai, e, né, de maneira injusta, e minha mãe não fez nada para me proteger e tal, eu vou me casar, eu acabo procurando, muitas vezes, se eu sou uma mulher, homens que também são agressivos. É como se aquilo ali voltasse, por mais que eu fosse ponderado, eu acabo me apaixonando por uma pessoa que tem uma conversinha muito bonitinha, mas que na hora da prática se mostra uma pessoa agressiva e violenta sempre que ela é contrariada. Então, eu acho que esse processo do trauma é isso, é primeiro, como o Marco falou, ampliar a consciência e conseguir olhar para ele. E não é só olhar e virar, porque a gente olha, é dolorido, é difícil. E aí, recentemente, teve uma conversa com um dos nossos formadores, foi o Thomas, não sei o que ele falou. Foi quem, Marco? Bom, o Joel. Joel. Que ele falou, além de... A gente tem que, em primeiro lugar, olhar. Segundo lugar, continuar olhando. A gente percebe que é difícil olhar, mas a gente continua olhando, até vir no corpo aquele sentimento que está escondido, que está preso. Muitas vezes é uma raiva, muitas vezes, se meu pai me bateu muito quando criança, né, a primeira sensação é a raiva, e eu continuo olhando. E aí podem vir outras coisas, podem vir a tristeza, pode vir, enfim. Mas esse processo de, além de perceber, continuar olhando para entrar em contato com as sensações, com as emoções que vêm ali. E a partir dessas emoções, aí a Aline falou, respirar, existem, né, várias técnicas de você abrir espaço interno no teu corpo para que pelo menos aquilo ali possa circular. Ele está ali mobilizado, congelado durante tanto tempo. Então, tem todo esse processo de ampliação de consciência, de conseguir olhar para algo que é muito difícil, de continuar olhando, de vir com as sensações ruins e, de alguma forma, né, a partir daí, a gente começa também, como a Aline falou, né, a ficar mais atento, porque aquilo ali não vai ser uma cura instantânea, mas na medida, e a constelação muitas vezes ela ajuda a gente ali a fazer essas etapas, né, de fazer, olhar para aquilo que é difícil, às vezes é um câncer que o cliente traz, como é difícil olhar para a morte, né? É algo que... e o constelador está ali para mostrar, e as constelações mostram que não olhar é pior do que olhar, né? Porque a pessoa não olha e aquilo vai se tornando algo, uma sombra, um medo que ocupa tudo. Quando você olha, muitas das vezes você sente esse medo, mas aquilo tende a circular e abrir espaço para que algo se movimente, algo novo venha, e talvez, quem sabe, as condições para uma cura gradual aconteçam. Da mesma forma do elevador, então, mas... Enfim, eu acho que a gente nem falou ainda do transgeracional, mas
eu queria trazer essa lógica de que o trauma é sempre visto como uma coisa negativa. E é muito difícil mesmo, mas eu provoco aí se talvez o trauma também não seja uma oportunidade que a vida trouxe para a gente ressignificar algo que vem de mais atrás. É difícil falar é difícil qualificar, eu acho, uma experiência, né? Até porque a gente vai para um julgamento moral quando a gente coloca bom e mal, né? Mas é importante fazer uma diferença quando a gente levanta essa questão, porque há uma diferença entre o trauma como um sintoma, né, de um perigo que não foi de fato conseguido lidar de uma forma orgânica, e existe os riscos e os desafios que a vida traz e que vai trazer, porque nós somos seres biológicos, nós somos animais, né? Se a gente for olhar o planeta Terra, ele é um planeta altamente violento, no sentido de natureza mesmo. Vamos olhar para a natureza, ela é altamente violenta, né? Então existe risco de vida o tempo todo. Se nós olharmos aí para a natureza, a gente tem risco de vida o tempo todo. Todos os animais, eles correm perigo o tempo todo dentro dessa biodiversidade, né? Mas só os animais que têm contato com seres humanos é que são traumatizados. Acho que essa é uma grande pergunta para a gente fazer, né? Se todos os animais do planeta, eles já têm um programa interno para lidar com os perigos, como, por exemplo, um animal que está sendo caçado por um leão e, de repente, ele foge do leão, consegue escapar. Né? Ele não vai dizer, eu não vou mais comer a graminha daquele lugar porque um leão quase me atacou, igual a gente faz, né, com as nossas situações. Não é assim? A gente passa por uma situação difícil, eu não vou casar mais, não vou andar de carro mais. Os animais não fazem isso. E aí, qual que é a grande reflexão? Caramba, então existe sim perigo real, porém também existe o programa interno que faz com que você vire essa chave, que você enfrente o perigo, independente de como for, lutando, fugindo ou se fingindo de morto, né? Existe esse programa e existe uma forma de sair do enfrentamento sem danos para o sistema. Ou seja, a vida continua lá na natureza, não é assim? Isso é uma situação. E vai existir igualmente para nós, seres humanos, né? Para a espécie humana, igual como todos os animais. Qual é a diferença? O trauma, ele é justamente um mecanismo que vem junto com essa evolução do ser humano, né? Essa evolução neural, nessa parte cerebral que a gente está tendo. Então, o que acontece? O trauma, ele é sim um freio para que você, em vez de entrar numa sabedoria natural do corpo, porque o corpo ele tem sim todas as estruturas para lidar com os perigos, assim como os animais têm na natureza. A diferença é que há, de alguma forma, por N razões, né, porque é um fenômeno, N razões, há uma trava que faz com que eu não consiga lidar. Então, eu dissocio. E isso é dentro de uma estrutura da psique, isso é do psique mesmo, é dessa questão mais cerebral, que acho que nem é o caso da gente entrar muito aqui hoje. Mas, assim, diferenciar o trauma em si, que é os sintomas, né, a partir de um evento que eu não consegui lidar, dos eventos, porque os eventos vai existir, vai ter assim perigo, enquanto a gente for ser biológico e frágil, vai ter perigo, vai ter risco de vida, vai ter. E isso não é bom e nem ruim. É assim, né? É o Daisen, né, da fenomenologia, como Heidegger falava. É assim. Então, a natureza é assim, vai ter perigos. Aí o que difere e que se transforma em trauma é aquilo que eu não consegui lidar naquele momento. E onde houve a ruptura da minha psique. Porque se houve ruptura e eu preciso qualificar, eu posso com certeza dizer que essa ruptura ela é negativa. Sim. Por quê? Porque ela causa desconexão,
porque ela causa menos energia, ela traz como sintoma fisiológico menos energia para o teu corpo, porque é muita energia presa, energia fisiológica mesmo para tentar lidar com aquilo. Eu digo assim, é como se fosse uma panela de pressão mesmo, sabe? Você tá lá cozinhando, e você só tá, e a panela só tá saindo pequenos gases, assim, de vapor, né? E se você não cuida, se você deixa aquela panela muito tempo no fogo e não desliga no tempo certo, ela pode explodir, né? A gente tem casos aí de explosão de panela de pressão, que é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente vai levando aquele estado de alerta, vai levando, e a pessoa tem um colapso muito grande, né? Seja uma doença mental, física, enfim, ou às vezes até acessos violentos e outras coisas, né? Suicidas, enfim. Então, acho que essa diferença é bem importante, sabe? Da gente entender que, sim, sempre vai ter risco de vida, sempre vai ter questões que vão estar nos levando para esse estado de alerta, e isso é assim, não é nem positivo nem negativo. Agora, o trauma em si, sim, ele traz muitas consequências negativas para a gente, não só para a biologia, quanto para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso desenvolvimento como um todo. Acho que isso é importante a gente falar. E outra coisa, só tocando, né, na provocação do Rinaldo, que eu anotei aqui, é dos gatilhos, né? Por que a gente atrai as mesmas situações semelhantes? Aqui sim eu concordo com o Rinaldo, que tem a sabedoria, né, desse algo maior que fez a programação, né, do nosso corpo, porque sim, a gente observa que as pessoas que passaram por determinados traumas, sejam traumas herdados, né, os transgeracionais, ou os traumas pessoais, aquilo que você vivenciou. Vamos pensar assim, deixa eu fazer uma digressão aqui um pouquinho. Vamos imaginar que você passou por um processo de perigo, e você congelou, não soube lidar, né, sei lá, apanhou, por exemplo, como ele trouxe ali o exemplo. Não soube lidar com aquela situação. Aquela energia traumática está armazenada no meu corpo congelada e ela está querendo sair. O corpo, ele tem um processo de autorregulação, que a gente chama, que muitos chamam em várias práticas terapêuticas como processos catárticos, né, onde a gente entra numa catarse e libera aquela energia traumática do corpo, e aí parece que de repente tudo volta para o eixo, né, que são os processos catárticos, que são de fato liberações traumáticas e são visíveis, né. O que acontece? O corpo, ele tá ali, buscando um buraquinho, igual na panela de pressão, para liberar aquele ar. E esses buraquinhos que ele tenta liberar é como se fosse realmente um imã, ou seja, um dos sintomas de um trauma é evitar. Lembram que eu falei que o animal, ele não evita o lugar que ele quase morreu, mas nós sim. Então eu vou de escada, não vou de elevador. Então eu não vou mais andar no carro. Eu não vou mais me relacionar. Ou seja, o evitar, ele é um sintoma de um trauma. Se eu ainda evito aquilo, é porque não está ainda resolvido dentro do meu corpo, né? De mim, do sistema. E aí o que acontece? O inconsciente vai trazer aquilo de volta. Não, a gente precisa resolver porque está sobrecarregando a máquina. E como dizia o Bert, a vida tem prioridade, né? Então não interessa o que você quer evitar, a vida tem prioridade, está sobrecarregando o sistema. A gente precisa desse enfrentamento, porque a partir do momento que o corpo enfrentar novamente aquela situação, é como se desse um reset. Vamos reiniciar o programa. E aí a vida continua. Por isso nós atraímos muitas vezes as mesmas situações. Só que qual que é a diferença? Como a gente não tem consciência disso e não permite que o corpo participe desse processo de ressignificar de trauma, a gente faz o processo inverso, a gente retraumatiza. Por isso que a gente fica cada vez mais congelado, cada vez mais traumatizado, ao invés de aproveitar as oportunidades, como o Rinaldo falou, como um processo de cura, de evolução e de ressignificar tudo isso. Acho que isso é muito importante. E é muito interessante essa fala do Joel, né? Porque é olhar, continuar olhando e trazer para o corpo, porque senão você vai ficar só aqui, ó, nas ideias. Senão você vai virar muito papagaio, né? Repetindo frases. Não, o corpo tem que participar do processo, porque é só assim que vira a chave, é essa costura, né? É isso. O Joel falou também em algumas ocasiões, que é algo que tu também já mencionaste, Aline, que é o nós permitirmos-nos
sentir. O Joel falava, sim, eu posso sentir medo. Sim, eu posso sentir medo, raiva, tristeza, eu posso. Ou seja, dar a permissão a mim próprio para passar por isso. Porque, por vezes, por questões culturais ou sociais, ou seja, o que for, nós não nos permitimos sentir, não é? E esse não permitir sentir... E é curioso que tu agora, a tua fala e o que o Rinaldo falou antes, fez-me lembrar do sistema de ativação reticular, não é? Que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pela filtragem da informação que nós processamos. O sistema de ativação reticular, por exemplo, um exemplo que eu posso dar mais simples é: queremos comprar um carro de uma marca, não é? De uma determinada marca e modelo. E vamos procurar, encontramos, é este modelo que eu quero. E até aquele dia eu raramente via aqueles modelos quando saía de casa. E a partir daquele momento que eu tomo aquela decisão, eu passo a ver aquele modelo de carro em todo lado. Né? E isto, relativamente aos gatilhos, também tem esse isto no fundo é um facto, não é? É estudado pela neurociência. E, no fundo, o gatilho, eu acabo por procurar o gatilho, porque eu passo pelas situações que não me ativam o gatilho e está tudo bem. Mas, de repente, passo por uma situação em que, como acontece, por exemplo, com as pessoas que passaram por ambientes de guerra, cai um prato, ou cai algo que faz muito barulho, ou uma porta bate com força, não é? E a pessoa lança-se para o chão porque sabe aquilo, ativou-lhe aquele... É o sinal para o seu corpo, não é? Porque sabe que quando aquilo acontecia podia ser uma explosão ou fosse o que fosse, e então é muito importante nós conseguirmos identificar isso. E havia uma questão, o Rinaldo falava há pouco, e eu tinha aqui até colocado como pergunta, como identificar se o trauma é pessoal ou sistémico, não é? E é também, aproveito se calhar também para já meter esta provocação para o vosso comentário, e fica aqui enquanto vamos conversando. Identificar essas situações para então poder ressignificá-las e trazer um pouco mais de paz para mim próprio. Comentar também só algo que o Malidoma Somé também falou, que é muito interessante e que tem a ver com o que nós tínhamos vindo a falar há pouco, tem a ver também com a forma como nós registamos um acontecimento ou uma experiência de uma forma traumática ou não. E ele dizia, Malidoma Somé dizia que qualquer pessoa, quer fosse criada na cultura indígena ou na cultura ocidental, essencialmente tem dois grandes desejos. E um deles é a plena realização dos seus dons, dos seus talentos, primeiro, e em segundo lugar, ter esses dons aprovados, reconhecidos e confirmados pelos outros. E o que acontece é que, sobretudo, mais na cultura ocidental, a maior parte das pessoas, os esforços que faz para, no fundo, atingir ou conseguir satisfazer estas necessidades, vê que esses esforços, no fundo, acabam por serem vãos, porque não encontram forma de expressar esses seus dons, esse seu gênio, que é único e que é individual, cada um de nós tem o seu, não é? E no fundo, na psique dessas pessoas há uma força interior, um poder interior, uma autoridade que não brilha porque o mundo à volta não está cego para essa realidade. O que na sociedade ou nas culturas indígenas, porque não trabalham, são questões, como o Rinaldo dizia, que não têm tanto a ver com a lógica, têm a ver com este mundo invisível que nós no Ocidente tanto afastamos, não é? Temos receio deste mundo invisível porque é difícil de entender e precisamente porque a nossa parte racional não consegue chegar lá, mas a nossa parte emocional, e sobretudo quando estamos na barriga da nossa mãe e nos primeiros anos de crescimento, está totalmente aberta para este mundo invisível e capta esta... Olha, há pouco tempo falava com o Rupert Sheldrake sobre um curso que ele lançou aqui em Portugal, sobre a questão da ressonância mórfica e de como as crianças, sobretudo até uma determinada idade, estão muito mais abertas do que nós a esse campo. Porquê? Porque nós depois, à medida que vamos nos tornando seres sociais, vamos apagando e afastando toda essa parte.
E aquilo que tu falavas há pouco, Aline, da questão de chegarmos a um ponto em que podemos acumular, ou seja, não ressignificar aquilo que são as nossas emoções mais congeladas. O Malidão Massumé também dizia uma coisa muito interessante e que eu acho que também é bom trazer para a nossa conversa, que é chegar a um ponto em que temos que pedir ajuda. E é importante pedir ajuda. Agora, também é importante termos noção que muitas pessoas, por vezes, saltam para caminhos, vou dizer assim, entre aspas, espirituais, como se fosse um abrigo para se esconderem da realidade. Isso. E o que acontece é que não funciona assim. E a maneira como funciona é que eu vou arriscar aqui dizer, se calhar, indo um pouco para esse mundo invisível, é que o espírito que vem atrás de mim, não é? Aquele que me move, talvez essa decisão que eu tomei nesse mundo espiritual que o Malidão Massumé falava, do meu propósito, ele segue-me onde quer que eu vá como um soldado leal. E mostra-me como enfrentar as adversidades. Se eu não puder enfrentar uma adversidade, então vou ficar preso a uma percepção, que no fundo é isso que posso dizer que um trauma é uma percepção de algo que não está bem. E posso pensar, peço desculpa, fiz aqui um equívoco, posso pensar do ponto de vista racional, não está tudo bem, e na verdade não está bem. E isso torna-me vulnerável a ser explorado entre aspas, por pessoas que chegam e que dizem, não, eu sou vidente, entre aspas, eu estudei este tema ou aquele outro, e eu vou-te dizer o que fazer. E quando nós caímos nessa ratoeira, muito possivelmente não vamos chegar a um bom porto. Temos aqui um comentário, deixa só ver quem nos comenta, não sei se conhecem, a Lindalva Araújo. Sim, amiga do Facebook. Marco, sim. Posso, antes de reagir a essa pergunta sua, fazer um comentário, uma tréplica, não é uma tréplica sobre o que eu falei, depois a Aline fez o comentário, né? Mas que eu acho que é rico isso, né? A gente poder trocar impressões. E eu, como defensor assíduo dessa coisa do não julgamento, eu respeito a colocação da Aline, mas eu queria só expressar aqui algumas questões que também têm a ver com essa forma de olhar menos ocidental, mas que mesmo o Ocidente hoje ele já está avançando muito no sentido, não sei se vocês têm acompanhado, tem tido grandes estudos para provar que até mesmo as árvores têm uma inteligência, e uma inteligência que reage a agressões, um pouco traumas. Por exemplo, numa floresta, uma determinada árvore tem um ataque de gafanhotos, ela, pelas raízes dela, elas se comunicam com as outras árvores para que essas outras árvores saibam que isso está acontecendo e elas exalem um determinado cheiro, que isso possa proteger elas. Existe uma solidariedade ali na Terra, mas no sentido, e isso tem a ver com o pensamento indígena um pouco, de que assim, nós, árvores e os animais, assim, não sei, confesso que para mim é difícil de imaginar que aquele bicho que é um veado que é sempre caçado por caçadores na Europa, na hora que ele vê os caçadores chegando, ele vai cascar fora, ele não vai ficar ali não, ele vai sair. Então, eu fico assim me perguntando por quê? Porque é um trauma, ele viu o filho dele sendo alvejado e tal. Então, o que eu quero dizer é que eu quero fazer ainda uma ponderação no sentido, mas sempre com esse intuito da gente tentar construir junto um debate, né? Sem certo e errado, mas de que eu acho que o trauma, sim, pode ser positivo. Vou dizer, por exemplo, em que sentido? Né? Nessa perspectiva aqui, que uma criança, uma menina que apanhou muito do pai, mas não é pouco, não, apanhou muito do pai, né? A ponto de ter sido afastada e tal, e mais tarde ela, enfim, ela se trabalhou, viu isso, conseguiu olhar para isso, conseguiu olhar com tempo para isso e começa a sentir no corpo determinadas sensações.
esse tipo de sensação pode ser importante para ela, né, no sentido dela buscar o que, na verdade, eu acho que é o objetivo de todo mundo, que é a liberação do trauma. E a não repetição. Agora, ainda que a repetição aconteça, que ela se sinta por uma questão até inconsciente, atraída por um homem que seja violento, na medida em que ela tem essa memória do trauma e do próprio corpo, ela tem condição de, na hora que ela sente aquele corpo ali muito incomodado, e ela se dá conta, assim como o Marco falou do elevador, que aquilo tem a ver com uma coisa lá de trás, ela consegue trazer para a presença. Assim, bom, lá atrás eu era uma criança, eu não tinha o que fazer, eu tinha que apanhar, porque eu estava com meu pai. Hoje não. Hoje eu vou ficar atenta para ver com quem eu estou me relacionando e para qualquer sinal no meu corpo, não é nem o que ele pode ter um discurso super articulado e tal, de que é um cara legal e tal, mas no corpo, quando eu começo a perceber algo de estranho, isso já acende um alarme e que me traz, para um primeiro momento, de contato com essa dor do passado, mas que se eu tenho esse trabalho de autoconhecimento, eu trago isso para a minha presença, e nesse lugar de presença eu digo, não quero estar com essa pessoa, e me afasto. Ou, no caso do elevador, no exemplo do que, né? Não sei, você se sente aquele mal-estar, mas você se conecta com aquele mal-estar e vê como é isso no teu corpo. Será que hoje faz sentido isso? Não sei, eu estou só aqui tentando trazer algumas ilustrações para defender aquele meu ponto inicial, que eu acredito que o trauma em si ele pode ser muito negativo, pode levar ao congelamento, pode levar a consequências terríveis, mas ele depende do que se faz com ele. Eu acho que estamos falando a mesma coisa, mas eu acho que ele tem um lado positivo, que é nesse sentido da gente se conectar com uma situação de abandono da infância. E aí eu falo, por exemplo, né, da minha história, que eu tive um trauma, essa coisa do meu irmão nascer, e eu, a partir de então, não dependo de ninguém e tal. E quando eu me vejo de novo nesse lugar de eu não dependo de ninguém, eu falo assim, não, mas eu quero depender das pessoas em alguma medida. Eu não vou ficar autossuficiente para a vida. Então, nesse sentido, não sei se eu consegui ser claro, é que eu acho que o trauma pode ter um caráter também não negativo. Desculpa, gente, só não queria deixar de defender um pouco esse ponto, mas segue o baile. E eu digo isso até, por exemplo, na guerra, né, que é o que o Marco está falando. Né? A gente vê essa coisa da guerra. É claro que uma guerra, mortes, é algo terrível. Né? Não tem como dizer que isso é bom. Agora, internamente, às vezes, eu me lembro aí do Bert, no sentido de que adianta para mim, para o meu bem-estar, a minha saúde mental, ficar em pânico com a possibilidade da guerra vir para a Europa e vir na minha casa em Portugal, ou eu posso dar um passo atrás, respirar fundo, me distanciar disso e olha, o mundo inteiro teve muita guerra. Se for para ter uma nuclear e acabar, não vai ser o meu estresse agora, enfim. É mais para a gente, é mais uma ferramenta de lidar com os conflitos e os traumas do cotidiano que permeiam a minha vida. Eu não estou falando de ninguém, estou falando dos meus, claro, né? dos meus conflitos internos. Sim. E de que como talvez isso possa me colocar num lugar de presença, porque eu acho que, né, a partir do corpo, a gente tem condição, como a Aline falou, respirando e tal, mas vem cá, onde eu estou? Eu não estou na Ucrânia. Eu estou aqui, estou vivo, tenho coisas boas, então vou tentar me conectar com isso. Se eu posso trazer algo para essa questão que tu trouxeste, Rinaldo, e trazer-te talvez um testemunho, para mim, passando por essa experiência e não tendo durante muito tempo capacidade para entendê-la, por um lado, o que é que eu reconheço? Eu reconheço que me trouxe habilidades e ferramentas que me permitiram crescer muito em muitas áreas, por querer fazer diferente, por querer evoluir, por querer crescer, por querer ser autónomo,
por querer ser independente. E eu, ao longo do tempo, fui identificando algumas conexões com essas situações pelas quais eu passei e que não tomei não tinha consciência, não tinha presente no meu consciente de onde é que aquilo vinha. Contudo, o que é que eu posso dizer? Eu fiz tudo isso, toda essa evolução teve um preço. E teve um preço e um desgaste. Que eu comecei a conseguir aliviar a partir do momento que começo a querer procurar respostas. E a partir do momento que começo a procurar respostas, a procurar ajuda e a entrar num caminho de autoconhecimento, porque no fundo tem muito a ver. Há pouco tempo eu não me recordo quem disse isto, mas é alguém que vocês também conhecem, agora não me recordo o nome da pessoa. Está aqui em Espanha, como é que se chama? É contemporânea do Berti, que ainda trabalha aqui em Espanha. Agora não me recordo o nome. Mas, e sobre, a respeito da guerra, ela diz a paz, ela não é um movimento coletivo. A paz não é um movimento coletivo. A paz é, em primeiro lugar, um movimento individual. A paz começa dentro de mim. E começando dentro de mim, eu então posso me juntar a outro que já tenha iniciado este movimento e dar lugar a algo maior, ou que vá crescendo, não é? Que se vá ampliando. Mas desse ponto de vista eu compreendo e até talvez este testemunho possa trazer alguma confirmação para aquilo que tu falaste, mas contudo identifico que teve um preço, foi pesado crescer e evoluir de alguma forma, atingir objetivos com esta herança, vamos dizer assim. A partir do momento que eu começo a procurar então outros caminhos, eu começo a olhar para esta herança de outra forma e, de alguma forma, o caminho a partir daí ficou mais leve, ressignificando determinadas experiências. E eu encontro isto também noutras pessoas com quem trabalhei ou que me procuraram para trabalhar algum tipo de trauma. E acabo por encontrar também nesse caminho e nesse trabalho semelhanças. Estava só aqui, fiz aqui uma pausa porque estava a ver um comentário. A Ariadne fala de Garriga, mas não foi Garriga. Agora já me vai chegar. Agora não estou, mas enfim, quando eu conseguir lembrar-me de quem foi a mensagem, eu vou fazer aqui justiça e dizer e fazer a referência. E passo para a Aline se ela quiser complementar ou fazer, no fundo, aqui responder à provocação do Rinaldo. Eu acho importante, de repente, a gente seguir com as perguntas. Sim. Porque aí já vai meio que respondendo e aí a gente já vai entrando, né, nessas temáticas. Essa última pergunta que vocês colocaram aqui sobre a diferença do trauma pessoal e sistêmico, acho que ela é extremamente relevante, porque o que eu percebo, assim, quanto mais eu me aprofundo nesse tema, mais eu tenho certeza de que, assim, a gente vive numa coletividade traumatizada, inclusive meu professor, assim, o Dr. Franz Hopper, ele fala muito sobre isso, que a gente vive numa sociedade traumatizada e traumatizante, porque dentro do trauma existe muito a dinâmica do vítima e algoz, né, da dinâmica da polaridade, então a gente percebe muito isso. E assim, nós todos, sem exceção, temos traumas. Não dá, a gente queria dizer que não, mas a gente tem. e assim, a gente percebe que a nossa sociedade ela está traumatizada e incentiva, inclusive, o trauma diante de tudo isso que a gente está vendo, né? Essa alta dose de estresse, essas distrações absurdas que nos tiram da realidade. Eu vejo muitas pessoas vivendo um mundo de fantasia. Acho que a rede social está aí provando isso, né? O quanto que a gente está vivendo avatares, ou seja, a gente está cada vez mais desconectado da realidade. Isso é um sintoma clássico de trauma, de uma pessoa que não está integrada. E aí, se eu não estou integrado, eu tenho muita dificuldade de fazer esse exercício que o Rinaldo falou, de estar presente diante de um gatilho. É muito, muito difícil, porque a presença vai ser a última coisa que a pessoa vai querer.
né? Porque vai trazer para a dor. Então, assim, a gente está aí vivendo um processo de negação muito grande, né? Eu vejo quando eu vou dar aula, quando eu vou dar um módulo, né, para os consteladores, os alunos sempre brincam assim: caramba, eu vim para fazer o curso de trauma e descobri que eu tenho trauma. Ou seja, eu achei que não tinha nada e agora eu estou saindo com um pacotinho, né? Ou seja, a gente tem muita coisa, só que o que acontece? Nós normalizamos muitas coisas. Nós estamos normalizando o estresse, nós estamos normalizando o sistema de alerta, nós estamos normalizando a desconexão, nós estamos normalizando vários transtornos de ansiedade e depressão, isso falando só de ansiedade e depressão, sem falar de todas as outras questões que estão, né, das outras enfermidades que estão aí. Nós estamos normalizando comportamentos compulsivos e adictos, nós estamos normalizando uma série de coisas, e isso faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de perceber que aquele não é o padrão de referência de saúde, né? Então a gente está perdendo as nossas referências. Por isso as pessoas não estão se dando conta de que elas estão doentes. Então é quase que assim, eu digo que falar de trauma é muito difícil, porque a pessoa vai passar trauma. Trauma eu não vou estar aqui escutando sobre trauma, 1 hora escutando sobre trauma, porque eu não tenho. Né? Então a gente está, eu percebo, eu estive nesse lugar muito tempo, eu percebo no meu círculo social, nas pessoas que eu trabalho, né? O quanto que esse negar, só que tá lá, a pessoa tá com um monte de dor que os médicos não conseguem diagnosticar, quantas doenças, as doenças autoimunes, a própria fibromialgia e outras doenças, né? Ou seja, o corpo ele tá entrando num colapso e a pessoa não consegue admitir que tem aí um monte de eventos que estão fazendo com que o sistema dela entre num estresse. Então, se o teu sistema ele entrou num estado de estresse e ele não desce, não está naquele oscilar normal da vida que deveria ser o normal, ou vamos trocar a palavra normal pelo natural, né? Que é o natural da vida, e está só lá em cima no estresse, isso já é um sintoma de que tem um trauma. Não importa se ele é teu, da tua história pessoal, ou se ele é sistêmico. Existe uma informação fisiológica, o teu corpo está dizendo, olha, eu estou muito tempo aqui no estado de alerta. Então, é muito estresse, é muita tensão muscular, já tem enfermidade. Vamos olhar para isso, vamos olhar para o corpo, independente do que for. Se a gente conseguir chegar numa informação, né, ou que é do meu parto, é da minha relação abusiva, ótimo, mas pode ser que isso já seja muito anterior a tudo isso. Se for sistêmico, eu não tenho como saber. Por outro lado, quase todo mundo vai ter trauma sistêmico. Vocês entendem que não tem início e fim nisso? Porque se eu estou falando que aí, gerações passadas, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, eles enfrentaram um monte de coisas. Enfrentaram guerras, fomes reais, massacres, fora as coisas pessoais. Nós começamos lá o bate-papo falando sobre as intervenções cirúrgicas, a medicina, né, que era muito mais precária. Quantas mulheres morreram no parto, violência obstetrícia, assalto, estupro. Gente, é tanta coisa que causa dores muito profundas e alterações fisiológicas. Hoje é difícil falar sobre, eu vou fazer uma terapia. Imagina na geração da minha mãe, a gente fala de falar para minha mãe fazer terapia, ela vai dar risada na minha cara. E quantos são assim, né? Então, enquanto eles não olham, que é o que a gente falou aqui o tempo todo, isso vai vazar. Porque não tem como, vai vazar essa informação. Então, assim, não importa, no fim das contas, não importa. Porém, a gente pode ter uma ideia pelo sintoma. Se é uma fobia específica, por exemplo, como o Marco falou do elevador, às vezes eu tenho medo de dirigir, mas eu nunca passei por nenhum acidente de carro que justificasse eu ter medo de dirigir. Ou, sei lá, eu tenho medo de ser traído no relacionamento, mas eu nunca passei pela experiência de ser traído. Eu tenho uma relação sexual muito difícil, eu tenho dor, mas eu nunca passei por nenhuma situação. Então, quando você começa a perceber que na tua história não teve um evento que justifique aquele sintoma, você pode pensar num trauma sistêmico, numa informação herdada. Isso pode ajudar
né, a pessoa ter essa noção. A gente percebe muito isso aqui no nosso país, com a questão da escassez, né? Houve, de fato, em gerações muito recentes, aliás, muita falta, pessoas morreram de fome, as pessoas passaram necessidades, não precisa ir muito longe, né? A época que a inflação estava assim, as pessoas tinham que correr, de fato, para o mercado, porque se deixassem para o outro dia, os pais não poderiam comprar aquela mesma comida que eles compravam, né? Então havia de fato um medo de passar fome, de passar necessidade, justifica naquela época. Hoje a gente não tem essa justificativa, mas entra no medo. Então, algumas fobias são bem características, assim, de sintomas de trauma sistêmico. E aí, como que a gente trabalha isso? De novo, a gente vai pelo sintoma. O sintoma acaba sendo um guia, né? Se eu estou falando de um processo de constelar isso, é o processo normal. Eu vou a partir daquele sintoma, né? Eu tenho uma coisa assim que eu não sei direito de onde é e isso me incomoda, me tira, né, uma plenitude de viver, e eu vou rastreando aquilo. Se não está na tua história, está na história ancestral. Então, mas, de novo, vai ter os dois, todo mundo vai ter os dois. Porque se eu já venho de uma informação ancestral, onde o meu corpo, desde nascer, já carrega uma informaçãozinha ali que pode ser acionada a partir de alguns gatilhos, naturalmente aquilo, mais as experiências que eu vou passar, né, vai ser um casamento perfeito. Então, assim, eu acho que não é tão importante assim você saber se é uma coisa ou outra. O que é importante é você saber os sintomas. É esse estado constante de alerta, você não conseguir relaxar, é um sintoma bem típico de que existe trauma. Eu acho importante também destacar que o trauma ele pode ficar muito tempo, anos no corpo, anos e anos. Por isso é tão difícil você fazer o link com a situação original. A gente falou bastante de nascimento, né? Vocês comentaram bastante de nascimento, que o nascimento é traumático. Meu Deus, gente, olha quantos anos, né? Sim. Eu tô com 38, imagina. 38 anos, uma informação de trauma ainda pode estar influenciando? Pode. Né? Então, ele fica no corpo muito tempo, porque ele fica tentando... ele fica tentando processar, ele fica tentando liberar aquela informação, né? Então, acho que isso é importante de ressignificar. É aquela questão que fomos comentando, que é temporal, não importa quando ocorreu, porque quando a memória chega, nós vamos sentir como se fosse agora, né? Isso. E acaba por ser... nós acabamos por nos movimentar num campo que vem desde os nossos antepassados, a nossa família. Nós somos influenciados pelo campo, mas também contribuímos para ele. Acabamos... Antes de vocês continuarem, posso só fazer um script bem rápido de um exemplo de como um trauma transgeracional pode chegar e a gente dizer, isso é trauma transgeracional. Imagina que o teu bisavô lá participou das guerras. Né? Nem precisamos ir longe, vamos o avô. Né? O avô participou da guerra porque, caramba, não teve jeito, ele foi. Mas ele sobreviveu, ele voltou. Depois que ele voltou, imagina, todo o corpo, né, naquele estresse pós-traumático da guerra, que é terrível. Quem não conhece, é congelamento, é tensão, é susto, é pesadelo. Ou seja, o corpo está num estado constante de alerta. Muito bem. Essa pessoa teve um filho. Lembram que eu falei que quem sofre trauma tem dificuldade de se conectar com outras pessoas? Então, esse pai não vai conseguir conexão com o filho. Esse filho, não conseguindo se conectar com o pai, ele desenvolve o que a gente chama de trauma de vínculo, que daí não é trauma de sobrevivência, risco de vida. Tem a ver com os vínculos emocionais. Então, o cérebro límbico dele já vai estar alterado, porque ele não consegue vínculo com esse pai. O que a gente mais vê, né? Não é regra, mas que a gente mais vê na questão dos adictos. A gente não vê uma ausência de pai muito grande, né? O que pode acontecer? Esse filho, por trauma de vínculo, ele virar um alcoólatra, por exemplo. Muito bem. Então, o alcoolismo já é um sintoma? Sim, é um sintoma. Tanto do trauma que ele herdou, porque fisiologicamente ele não consegue lidar com aquela dificuldade de conexão,
e mais o trauma dele pessoal, que é a própria conexão com o pai. E aí essa pessoa tem um filho. E aí esse filho não desenvolve adicção ao álcool ou qualquer outra droga ilícita, porque teve as questões com o pai, quer ser diferente do pai, ele não vai ser adicto como o pai, né? Não é assim as falas? E aí o que acontece? Ele tem os sintomas de ansiedade, de carência. Ele vai também ter dificuldade de se conectar com esse pai e também vai carregar a informação do estresse pós-traumático da guerra. Só que ele não tem memória, ele não tem uma imagem que conecte tudo isso. E aí ele vai começar a desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo. Poxa, eu sinto coisas, mas não tenho por que explicar. E aí começa a ter um sintoma. Então, olha como as coisas elas podem caminhar por enfim, ruas que a gente não imagina. E isso pode ser um sintoma de um trauma transgeracional. O evento aconteceu lá atrás, o evento raiz, que desencadeou uma série de pequenos eventos traumáticos. Então, quando o cliente vem, por exemplo, fazer uma constelação de uma ansiedade, que às vezes ele chega e diz assim, eu não sei nem por onde começar, porque eu não sei nem o que constelar, eu sei que eu tenho uma confusão. E aí a gente vai vendo, tem uma série de eventos traumáticos. E aí a gente segue a linha disso e percebe que quando esse cliente, por exemplo, olha para o evento traumático original, né, trazendo aí as ideias do Joel de olhar, o corpo dele começa, sabe, a ter reações catárticas de liberação de um trauma que ele não viveu. E isso é muito legal, porque o corpo começa a reagir a partir, né, de um processo de constelação ou de terapia, enfim, liberando algo que não foi ele que passou. Eu acho que assistir essa experiência é muito legal. Né, quando a gente está falando de um trauma transgeracional, né, que vai vazando essa informação. Então, acho que isso é bem importante para a gente, né, elucidar de uma forma bem simplista o que seria um trauma transgeracional e como a gente pode realmente estar observando isso no nosso dia a dia. E foi muito bom tu referires o exemplo da constelação. A constelação não é, costumamos dizer que não é uma terapia, não é uma aliás, Bert gostava de, ou melhor, chamava ou dava constelação o título de uma filosofia de vida, mas que tem estes efeitos terapêuticos. Uhum. E que tem, e no fundo, ter a oportunidade de observar uma situação destas e ver como tem um efeito positivo em geral, não é? Na vida das pessoas, é muito bonito. Olha, gente, eu queria dizer que nós estamos com 1h30 já de conversa. Passa rápido, não é? Quando estamos a falar de coisas que gostamos. Eu diria que se calhar podemos ir encaminhando para o encerramento. Isso. Não sei se o Rinaldo queres comentar mais alguma coisa, Rinaldo. Já me despedindo, eu só queria contribuir aqui, concordo com o que a Aline falou, no sentido de que, se a gente olhar de perto, os traumas, e principalmente, né, se a gente... Tem uma frase daquele Khalil Gibran que fala: nós não somos filhos dos nossos pais, nós somos filhos da vida, de algo que a gente aponta de uma flecha que foi lançada há muito tempo. Tem uma poesia por trás disso, mas que tem a ver também com aquela ideia de que, né, a gente está aqui representando algo importante que veio de trás. Né? E nesse sentido, eu concordo que os traumas são pessoais, um pouco... mas são também sistêmicos, porque essas coisas estão totalmente encadeadas, né? E eles são pessoais para que a gente, eventualmente, possa viver situações difíceis vividas por nossos antepassados e a gente, até para honrá-los, ou porque, na verdade, há uma evolução da espécie e essa capacidade que a gente tem de olhar para os traumas, essas ferramentas que a constelação familiar é uma delas, a psicanálise é outra, existem vários outros psicólogos europeus que também atuaram sobre essa coisa, né, das doenças que se repetem na cadeia evolutiva, né, na cadeia familiar. Eu só acho que, assim, ainda que eu não queira fazer
uso da constelação ou mesmo de uma terapia, porque tem gente que prefere um processo de autoconhecimento que independa disso. Eu acho que é interessante, eu recomendo, porque eu faço esse tipo de pesquisa, a gente se aventurar para uma pesquisa genealógica, de tentar conversar com os mais velhos. Eu me conheço, eu sei que eu tenho um determinado traço de caráter, né? E aí eu vou sondar ali com os parentes, quem sabe não tem uma pessoa que tem algo parecido. O Marcos sabe da minha história, eu acho que a Aline não sabe. Eu, nessas pesquisas genealógicas, eu acabei tendo acesso ao inventário do meu trisavô e do meu bisavô. O meu trisavô morreu na véspera, em 1887, então ele ainda tinha um número enorme de escravos no interior de Minas. E o meu bisavô era filho único, herdou esses escravos, e eu, curiosamente, trabalho, muitas vezes já trabalhei acompanhando operações de resgate ao trabalho escravo, de libertação, né? De liberação de escravos. Eu sou servidor público. E aí eu achei engraçado ter essa informação, porque aí assim, né, eu começo a ampliar a minha consciência, né? Desse caso, assim, puxa vida, minha família sempre foi de pessoas mais duras com os trabalhadores, e eu, como boa ovelha negra, sempre fui defensor dos frascos e comprimidos. Eu sempre fui daqueles que na família, quando tinha, né, piada machista, eu brigava e tal, né? E tinha uma grande crítica disso. Eu me sentia que como se eu não estivesse pertencendo. Aí me dar conta disso me faz perceber que talvez eu tenha ali uma situação. A gente pode imaginar, quem teve bisavô dono de muitos escravos, ele era delegado de polícia, né? É de se imaginar que essas coisas elas geram consequências para as gerações que vêm depois. Então, isso de alguma forma me ajuda a olhar para isso, olhar para esse bisavô, olhar para esse trisavô, e aí, né, a partir de um primeiro movimento, que é um movimento de indignação, porque eu sou contra as pessoas que fazem uma superexploração e maus tratos de trabalhadores, eu consegui também dar um passo atrás e entender que aquilo ali foi provavelmente a cultura dele, que ele arcou com aquelas consequências. E aí, de novo, a minha possibilidade de cura pessoal passa por primeiro conseguir olhar para esse trisavô sem um julgamento, sem apontar o dedo para ele, dizendo que ele isso, ele aquilo. E é curiosamente que, a partir desse processo, a minha própria perspectiva em relação a pessoas, hoje em dia, no meu trabalho, que eventualmente tenham uma atitude de exploração da mão de obra, eu faço o meu papel, mas, de alguma maneira, eu exerço aquele papel que a lei determina, mas com um certo distanciamento, né? Sem uma crítica pessoal. Eu vou ali, faço o trabalho, e ali é uma história deles também, né? Tem um respeito também por aquela relação, sabendo que quem faz o que não pode arca com as consequências. Então, não pode ter trabalho escravo, e quando tem, a pessoa tem que arcar com as consequências. Mas não trago para mim um sentimento, sabe, de mágoas e tal. Então, nesse sentido, é que eu acho que é possível, não é uma coisa fácil, mas é possível a gente conversar com os parentes, quem se interessa por isso, buscar num cartório. Tem algumas informações que brotam, e elas podem nos ajudar a ampliar um pouco esse olhar sobre, eu digo isso para mim, sobre as minhas questões, aquelas questões que me angustiam, que a partir desse olhar para trás e de uma atitude né, de olhar para isso de uma maneira um pouco mais ampliada, eu consigo também, no meu presente, e aí o desafio que a Aline comentou, como é difícil mesmo, para todos nós. A gente está o tempo inteiro planejando o que eu vou fazer amanhã, ou lembrando o que eu fiz ontem. Está aqui hoje. Hoje nós estamos aqui, batendo esse papo, falando com pessoas que estão do outro lado do país, ou do outro lado do oceano, e que beleza a gente está aqui, né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade mais uma vez, e seguimos aí, juntos, trocando e aprendendo. Cada live dessas, e hoje, com o Marco e com a Aline, eu aprendo um pouquinho mais, como
como sempre. Obrigado, gente. E obrigado também a quem participou aqui. Estou vendo aqui Josefina Viluendas e Ana Lourenço, daí de Portugal. Sim. Forte abraço aos que nos acompanham. Eu vi aqui agora, não sei se alguém já passou e eu não vi também. Essa live vai ficar lá gravada, depois a gente tenta botar lá no Instagram também, aí tem uma certa produção, mas a gente divulga isso lá. Obrigado, Ana, gente. Obrigado, Aline, pela tua presença aqui. Obrigado também, Rinaldo. Obrigado, Aline. Obrigado, Ana. Aqui, Ana acompanha-nos com frequência. É uma amiga aqui de Portugal que está muito interessada sempre nestes temas e é sempre um prazer saber que ela está a ouvir-nos e a ver-nos. Temos também aqui o Evandro. Fez aniversário ontem. Feliz aniversário, meu querido amigo. Isso é um violeiro de mão cheia. Fez uma live, festa pelo Zoom, que eu não pude participar, mas meu abraço saudoso. Obrigado aí pela presença, Carlos Evandro. Eu agradeço muito ao Rinaldo, como é habitual, porque é um amigo já de longa data. De longa data não é muito longa, mas fica uma amizade forte, não é? É intensa, fica sendo longa. E muito especialmente com uma gratidão enorme à Aline. Eu adoro ouvir a Aline falar, porque aprendo sempre imenso com a Aline. Vou estar mais atento quando a Aline fizer mais alguma atividade assim que esteja presente nas redes sociais para eu ver e para eu ouvir. E passo para ti, Aline, não sei se queres dizer algo. Eu acho que eu gostaria de compartilhar umas indicações, assim, né, para as pessoas que querem aprofundar nesse tema. Tem muita literatura muito legal mesmo, assim, eu recomendo sempre as obras do Dr. Peter Levine, né, que ele é o criador de uma terapia chamada experiência somática, que é uma terapia maravilhosa, assim, ele foi um dos pioneiros, né, a fazer essa conexão mente-corpo para a cura do trauma, né, de trazer para o corpo essa resposta de cura de trauma. Então eu gosto muito, muito do trabalho dele, da experiência somática em si. Existem muitos livros dele, mas tem um que é o clássico, né, que é o Despertar do Tigre, que ele vai mostrando como que é essa fisiologia, né, essa parte biológica do trauma, para você realmente entender a partir do teu corpo, né, o que está acontecendo, o que tem aí, que eu acho que para quem é mais cético, digamos assim, né, é uma leitura muito boa, porque ela tem uma base científica muito, muito esclarecedora, acho que isso é bem relevante também, né. Tem as leituras do Dr. Franz Hupper, que aí traz já para o campo do fenômeno, né, da constelação, ele desenvolveu o próprio método dele, mas ele começou com as constelações, então ele explica muito, ele tem muitos livros. O último que eu adquiri dele é exatamente sobre esse trauma coletivo, que se chama Quem Sou Eu, numa Sociedade Traumatizada. É um dos melhores livros, assim, para o que nós estamos vivendo agora, então eu recomendo muito essa leitura. E tem outros livros dele também maravilhosos. Existe um livro chamado O Corpo Guarda Marcas. Eu não lembro de cabeça o nome, é de um alemão, então não peçam para eu guardar o nome. Mas se você buscar lá O Corpo Guarda Marcas, ele é um livro grosso de um médico que ele foi o criador do Centro de Cura de Trauma nos Estados Unidos. Né, ele que começou essa discussão dentro da medicina, no sentido de, poxa, precisamos olhar para essas pessoas que estão passando por traumas, né? Porque o próprio termo estresse pós-traumático é muito recente, né? Então, muitas pessoas tinham sintomas de trauma e eles estavam sendo trancados em hospitais psiquiátricos, né? Como se fossem loucos, e na verdade era só um sintoma de um estresse pós-traumático passível de ser tratado de uma outra forma, né? Então ele que começou com esses estudos da área cerebral, de entender isso, né, e tirar todas essas pessoas das alas psiquiátricas. Acho que são 3 indicações aí para quem quiser dar uma navegada em caminhos diferentes, mas que no fim se conversam. E agradecer, né, todo mundo que está aí, e a vocês dois, com certeza. Fui adicionando aqui as sugestões, né, nos comentários, então fica registado. E o autor do Corpo Guarda as Marcas é um senhor que se chama Bessel van der Kolk. Falei bem?
Acho que sim, não sei. Minha raiz alemã não está lá, está desligada. E só para fazer justiça ao comentário que eu fiz há pouco, é da Brigitte Champetier. Brigitte, maravilhosa. Sim. Foi ela que há pouco tempo falou sobre essa questão de que a paz começa sempre dentro de nós. Como dizia Berta, a paz começa no coração das mulheres. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, Rinaldo, é um prazer, uma alegria estar convosco e vamos já, peço-vos que não saiam já, eu vou terminar a transmissão e depois nós falamos mais um bocadinho. Muito obrigado, então, e muito obrigado a todos os que nos estiveram a ver e a ouvir e sobretudo também aos que nos deram alguma retroalimentação. Muito obrigado e até breve.